A cada ano, a humanidade descarta mais de 10 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Dessas, centenas de milhares de toneladas são televisores, repletos de metais, plásticos e até substâncias tóxicas. Mas o que acontece com eles após o descarte? Você sabia que de uma única TV antiga é possível obter ouro, prata e até componentes para novos gadgets? Hoje, vamos mostrar como funciona a mais moderna reciclagem de televisores e por que ela é mais importante do que parece. Tudo começa com a coleta de aparelhos antigos em estações de recebimento especializadas. Os centros de reciclagem modernos são complexos de alta tecnologia, equipados com linhas especiais para a desmontagem automatizada de eletrônicos. Seu principal objetivo é extrair com a máxima eficiência todos os materiais reutilizáveis e neutralizar com segurança os componentes tóxicos. Em grandes empresas, a reciclagem de televisores é organizada com base em linhas automatizadas, onde a maioria dos processos é realizada por máquinas. Primeiro, os televisores chegam a uma esteira, onde manipuladores robóticos removem as carcaças e separam as peças por material: plástico, metal, vidro e eletrônicos. O plástico é triturado imediatamente e enviado para refusão, enquanto os painéis de vidro vão para uma área de limpeza, onde as impurezas são removidas. A reciclagem começa com o diagnóstico e a triagem. Os televisores são divididos em LCD, plasma e de tubo de raios catódicos. Cada tipo requer uma abordagem diferente. Por exemplo, os televisores de tubo são desmontados manualmente, enquanto os modelos modernos com telas de cristal líquido são processados em linhas automáticas. Primeiro, a carcaça é removida. As partes plásticas são retiradas, trituradas e separadas por tipo de plástico. Em seguida, esses materiais são usados para novas peças de automóveis, móveis de plástico ou carcaças para outros eletrônicos. As molduras e suportes de metal também são enviados para reciclagem. Após a remoção da carcaça, os televisores seguem para a linha de desmontagem dos componentes eletrônicos. Aqui, manipuladores automáticos removem as placas de circuito impresso, retiram os cabos e os capacitores. As telas são processadas separadamente. Uma atenção especial é dada aos televisores de tubo, pois eles contêm substâncias perigosas para o meio ambiente. A parte mais perigosa é o próprio tubo de raios catódicos, que contém vários quilos de chumbo e um revestimento de fósforo. Ele consiste em duas partes: o painel frontal de vidro comum e a parte traseira, que contém chumbo. Ele é cuidadosamente desmontado e submetido a um tratamento especial para remover as substâncias tóxicas. Eles são desmontados completamente à mão, ou com o auxílio de instalações semiautomáticas. Primeiro, o tubo é triturado em câmaras herméticas para evitar a emissão de substâncias tóxicas. O vidro é limpo e separado. O limpo é reutilizado na produção de vidros para carros ou construção, e o vidro com chumbo, após um tratamento especial, é usado na indústria. O revestimento de fósforo e outras substâncias nocivas são coletados e neutralizados. O chumbo é extraído para uso futuro, na produção de baterias e equipamentos industriais. Todos os processos são realizados sob controle rigoroso para evitar a contaminação do ar, do solo ou da água. Ao mesmo tempo, as telas de cristal líquido são retiradas dos televisores modernos, pois contêm lâmpadas com mercúrio. Nos painéis de cristal líquido, há uma luz de fundo baseada em lâmpadas com mercúrio. Por isso, os painéis são desmontados em câmaras herméticas para evitar o vazamento de vapores. As lâmpadas são cuidadosamente removidas e entregues a empresas especializadas, onde o mercúrio é removido e purificado. O mercúrio coletado pode ser reutilizado para fins industriais. Os cristais líquidos são outro componente importante. Eles são extraídos por métodos químicos. Parte dessas substâncias pode ser recuperada e usada na produção de novas telas, mas a maioria é neutralizada devido à complexidade da reutilização. Os painéis de plasma têm sua própria especificidade de descarte. Ao contrário das telas de cristal líquido, eles não contêm mercúrio, mas em suas telas são usados gases inertes, xenônio e neônio, bem como fluoretos. Os painéis são desmontados, os gases são coletados em tanques especiais e as partes de vidro são trituradas e limpas. Devido à alta qualidade do vidro, ele é frequentemente usado para a produção de novos painéis ou vidro técnico.
Após a desmontagem, as placas eletrônicas e outras peças de metal são enviadas para a reciclagem, onde metais preciosos, como ouro, prata e paládio, são extraídos. Fios de cobre e outros elementos metálicos também são separados e refundidos. Baterias e capacitores são coletados separadamente, pois contêm substâncias tóxicas. Após a remoção das lâmpadas de mercúrio, a própria tela é triturada. O vidro é limpo e usado para a fabricação de novo vidro ou materiais de construção. As partes metálicas da moldura, como o alumínio, são enviadas para refusão e retornam à indústria. A parte mais importante é o processamento das placas e dos componentes da luz de fundo. Os microchips e componentes eletrônicos são classificados automaticamente, após o que são enviados para oficinas químicas para a extração de metais valiosos. Primeiro, os microchips são triturados em pequenos fragmentos para facilitar o acesso às partes metálicas. Em seguida, são utilizados diferentes métodos de extração de metais. O método mais comum é a corrosão química, durante a qual as placas são imersas em ácidos. Um dos reagentes-chave é a água régia, uma mistura de ácido clorídrico e nítrico concentrados, que dissolve o ouro e outros metais. Depois disso, a solução metálica passa pelo processo de precipitação. Substâncias químicas especiais são adicionadas para precipitar os metais puros. Por exemplo, para precipitar o ouro, usa-se sulfato de ferro. Em seguida, este precipitado é cuidadosamente lavado, seco e refundido, obtendo-se o metal puro em lingotes. Para o cobre e a prata, são aplicados métodos semelhantes com o uso de ácidos mais fracos ou eletrólise. Na fase final, todos os materiais obtidos, ouro, cobre, alumínio, vidro e plástico, são prensados em blocos compactos ou grânulos, que são então vendidos para reutilização em vários setores da indústria. Após a extração química, o plástico e os restos de microchips, que não contêm metais, são queimados em instalações especiais ou reciclados como matéria-prima secundária para a indústria da construção. Nos centros de reciclagem modernos, existem sistemas fechados de coleta e filtragem de ar, o que exclui a liberação de substâncias nocivas no meio ambiente. A água utilizada no processo de tratamento químico também passa por várias etapas de purificação antes de retornar ao sistema. No final, mais de 90% dos materiais de televisores antigos podem ser reciclados e reutilizados. Anualmente no mundo, são descartados dezenas de milhões de televisores, cujo peso total é de milhões de toneladas. Por exemplo, apenas na Europa, são geradas mais de 10 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e uma parte significativa disso são televisores e monitores. Mas as pessoas estão se tornando mais conscientes. E a cada ano, centenas de milhares de toneladas de televisores antigos vão para a reciclagem, o que nos ajuda a preservar o ar, a água, os recursos naturais e o meio ambiente. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no incrível mundo do negócio de bambu, um mercado avaliado em 70 bilhões de dólares. O bambu não é apenas uma planta adaptável e sustentável, mas também um recurso importante para a economia mundial, utilizado na construção, na indústria têxtil e em muito mais. O negócio de bambu cresce a um ritmo impressionante, o que evidencia tanto seu significativo impacto econômico quanto seu potencial de desenvolvimento futuro. O bambu é uma planta muito interessante e única, cultivada em todo o mundo. No entanto, o maior cultivo comercial de bambu ocorre no Sudeste Asiático. Nesta região, o bambu é amplamente utilizado para a produção de alimentos, materiais de construção e uma infinidade de outros fins, o que destaca sua importância tanto para a economia local quanto para a mundial. O bambu tem sido um componente importante de muitas civilizações desde que surgiu há mais de 7.000 anos na Ásia, África e América do Sul. É amplamente utilizado como material de construção e tem muitas outras aplicações práticas. O desenvolvimento histórico desta planta mostra o quão versátil e atemporal ela é em muitas culturas. O uso do bambu na construção e nos têxteis demonstra sua adaptabilidade. Dado seu rápido desenvolvimento e seu impacto ambiental insignificante, ele é um recurso valioso. No entanto, frequentemente surgem questões sobre sua sensibilidade à umidade e durabilidade. Para resolver esses problemas, as empresas produtoras de bambu utilizam vários métodos de tratamento para aumentar a resistência à umidade, a resistência mecânica e a durabilidade do material. O tratamento individual visa aumentar a resistência ao inchaço, deformação,
apodrecimento e ataque de insetos. Ao regular os parâmetros de tratamento, as empresas podem garantir a criação de materiais de bambu de alta qualidade para a construção. Vamos descobrir mais sobre a produção e os tipos de produtos feitos a partir dele. O cultivo de novos brotos, a partir de rizomas, que necessitam de um solo bem drenado, que retenha a umidade, é o método de cultivo do bambu. A espécie de bambu determina a que distância uns dos outros eles devem estar. Alguns exigem proximidade, outros mais espaço. O bambu cresce melhor sob luz solar direta. No entanto, algumas variedades podem tolerar uma leve sombra. Os caules maduros de bambu são colhidos com cuidado para que não apodreçam na estação seca. Os cortes devem ser limpos e localizados acima dos nós para uma drenagem eficaz. A poda, ou seja, o cultivo de algumas espécies após o corte, é facilitada com o uso de ferramentas como facões e tesouras de poda. O bambu é processado com tecnologia especializada, que permite dividi-lo em tiras ou pranchas após o tratamento e a secagem. O bambu é cortado uniformemente em pranchas da espessura necessária com o auxílio de lâminas circulares deste equipamento. Em seguida, essas pranchas podem ser unidas de várias maneiras para a produção de diferentes produtos, demonstrando a adaptabilidade e o potencial criativo do bambu. A produção em larga escala de tiras de bambu para diversas aplicações requer um procedimento bem planejado, com o uso de equipamentos especializados. Primeiro, os caules de bambu são divididos em tiras com uma máquina de serrar bambu, que os separa cuidadosamente para prepará-los para o processamento posterior. Para garantir a uniformidade na largura e espessura, utiliza-se uma máquina de corte com largura fixa, que alisa todos os defeitos nas tiras. Depois disso, em uma máquina de moldar fios de bambu, essas tiras são refinadas para formas mais finas, adequadas para produtos como palitos de sorvete e outros talheres. A obtenção da constância do produto final exige a observância das dimensões apropriadas, um passo crucial, garantido pela máquina de ajuste de tamanho dos palitos de bambu. A máquina de afiar palitos de bambu é usada para fazer as pontas afiadas, e a máquina de afiar lâminas garante a manutenção do equipamento em perfeitas condições durante todo o procedimento. Esta linha de produção eficiente, composta por várias máquinas, pode produzir quase 400 mil palitos em um turno de 8 horas, demonstrando a escala e a eficácia do processamento moderno de bambu. Os canudos de bambu são uma resposta ecológica ao problema do uso único de resíduos plásticos, bem como um substituto ecologicamente correto para os canudos de plástico. Para criar canudos de bambu, é necessário selecionar caules de bambu com um diâmetro natural de 7 a 13 milímetros e com idade de 2 a 3 anos. Isso garante que os caules sejam a melhor matéria-prima para a criação dos canudos. Frequentemente, utiliza-se o bambu moço, que se destaca pela sua durabilidade e resistência. Após a colheita, o bambu é cortado em longos postes, lavado e polido para alisar as bordas afiadas. Em seguida, os postes são divididos em partes menores, e em cada uma delas, o núcleo oco é cuidadosamente perfurado para formar o canudo e garantir uma superfície interna lisa. A casca externa desses canudos é lisa, natural, com o característico tom dourado do bambu, e eles ainda possuem o cheiro natural do bambu. A produção em larga escala de talheres de bambu, eficiente e mecanizada, com máquinas controlando cada etapa do processo. Os caules de bambu são primeiro divididos em pequenas partes, cada uma devendo representar uma colher, um garfo ou uma faca. Essas partes são moldadas com precisão e eficiência pelo equipamento nas formas correspondentes dos utensílios, e todas as alterações necessárias são feitas por artesãos ou carpinteiros treinados, que supervisionam a operação para controle de qualidade. Os talheres passam por um lixamento automatizado para garantir uma superfície lisa e se livrar de bordas afiadas ou farpas que possam tornar seu uso menos agradável. Em seguida, os utensílios de bambu passam por um processo de polimento automatizado, que lhes confere um brilho natural, aumentando seu apelo estético e demonstrando a complexidade e a escalabilidade da produção de artigos de bambu. Os espetos de bambu são ferramentas multifuncionais, frequentemente utilizadas para artesanato, servir petiscos e cozinhar. Usando equipamentos especializados, os trabalhadores dividem o bambu em pequenas tiras para iniciar o processo de produção. Para fazer uma ponta flexível, uma extremidade da tira é dobrada e raspada.
A extremidade raspada é habilmente dobrada ou amarrada em um nó para criar um cabo confortável e agradável de segurar. Para manter a resistência e evitar farpas durante o uso, os espetos moldados passam por um processo de secagem natural. Em seguida, os espetos são enrolados e embalados em um saco, prontos para serem enviados para lanchonetes, serviços de catering ou estabelecimentos comerciais. Equipamentos automatizados de alta tecnologia são necessários para a produção em larga escala de escovas de dente de bambu, pois simplificam o processo de fabricação. Parte dos cabos pode ser feita à mão de acordo com gostos específicos ou designs especiais, mas a maior parte é produzida por máquinas para garantir uniformidade e eficiência. A forma redonda característica dos cabos é formada pelo corte cuidadoso de pedaços de bambu no tamanho da escova de dentes, com o uso de máquinas CNC. Essas máquinas operam continuamente, sob a supervisão de funcionários que gerenciam várias máquinas ao mesmo tempo. Os cabos das escovas de dente são perfurados com equipamentos de perfuração automatizados, que podem perfurar muitos cabos simultaneamente. Após a perfuração, os cabos seguem para a próxima etapa. Uma máquina especializada perfura neles os orifícios para as cerdas. As cerdas da escova de dentes são mantidas nesses orifícios. Depois que as cerdas são inseridas cuidadosamente nos orifícios, as cabeças das escovas de dentes são cuidadosamente moldadas, polidas e passam por um rigoroso controle de qualidade. As pranchas de bambu são tratadas para remover nutrientes, açúcares e insetos, e depois são condicionadas e aclimatadas até o nível ideal de umidade, para a produção de pisos, paredes e materiais decorativos de bambu. Após a estabilização das pranchas, elas são cortadas no comprimento desejado. A carbonização é um processo utilizado para dar uma cor escura às pranchas, das quais são feitos os pisos de bambu. Em seguida, as pranchas são transformadas em réguas com 3 camadas cruzadas, unidas por prensagem hidráulica, o que cria uma estrutura resistente com os nós característicos do bambu. Os painéis de bambu para paredes e elementos decorativos são fabricados com uma tecnologia semelhante, que inclui corte, tratamento, colagem e outros tipos de processamento, como pintura ou tingimento para dar apelo estético. Esses procedimentos garantem que os materiais de construção de bambu atendam a rigorosos requisitos de uniformidade, durabilidade e beleza, oferecendo soluções atraentes e ecologicamente seguras para projetos de construção. Para facilitar a instalação, todos os 4 lados têm encaixes especiais. E para melhorar a aparência e a durabilidade, a superfície é tratada com cera de parquet. Campeão ecológico do crescimento. O bambu não é apenas uma das plantas de crescimento mais rápido do planeta, mas também atinge a capacidade de uso total em apenas 3 a 5 anos, ao contrário das árvores, para as quais esse tempo pode variar de 20 a 70 anos. Isso torna as florestas de bambu extremamente eficientes em termos de recuperação e uso, fornecendo um recurso sustentável para a produção de uma infinidade de produtos. Defensor natural e material do futuro. O bambu contém substâncias antibacterianas e antifúngicas naturalmente, sem a necessidade do uso de pesticidas. Isso torna as fibras de bambu ideais para a criação de materiais antialérgicos, incluindo roupas, que também protegem contra a radiação ultravioleta 450 vezes mais eficazmente do que as roupas de algodão. Resistência surpreendente com leveza. Embora o termo madeira de bambu possa ser enganoso, dado que o bambu é na verdade uma grama, sua madeira possui propriedades únicas. A resistência da madeira de bambu é 2,5 vezes superior à da madeira de carvalho, o que a torna ideal para a construção de casas, pontes e até para a fabricação de instrumentos musicais, mantendo-se surpreendentemente leve.